Abrimos a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor, começando no versículo de número 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que ele foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, ele o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois, da mesma maneira também, ele tomou o cálice, depois de cear, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, muitos estão fracos e enfermos, e entre vós, e muitos dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Volte os seus olhos, por favor, no versículo 26, que disse: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, proclamais, na sua tradução gostosa, João Ferreira de Almeida, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Sentai-vos, por favor. Ceia, Santa Ceia e missão tem tudo a ver. Aliás, a ceia, ela é o maior ato de missão da parte de Deus, simbolizada. A ceia, ela revela três coisas interessantes concernente à missão. Primeiro, a ceia revela uma aliança. Uma aliança. E esta aliança foi feita com a raça humana nos seus primórdios, lá no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva pecam, Deus, ele faz esta aliança. Claro que é uma aliança envolvida em uma promessa. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, ele disse sobre aquele descendente da mulher que haveria de desferir um golpe mortal contra a semente da serpente. Esta aliança Jesus ratificou ela dizendo, quando celebra com os seus discípulos, ele disse: bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Então a ceia revela essa aliança, em que Deus enviou o seu Filho a este mundo, para vir fazer uma aliança com a humanidade. E foi uma aliança com base de sangue. Uma aliança em que Deus entra com o maior sacrifício e você entra apenas com a fé. Então, quando Jesus está fazendo esta aliança, ele está dando a você garantias, garantias de cobertura. Você que tem um veículo que é assegurado, quando este seu seguro tem uma garantia de cobertura e acontece qualquer acidente com o seu veículo, você aciona este seguro
E a agência seguradora, ela então cobre os danos, dando a você uma certa tranquilidade. Ainda mais você que é motorista em Araçatuba, precisa não só de um seguro. Quando Jesus fala da nova aliança, Ele está dando a você um seguro. Não é um seguro somente para danos físicos, porque pelas pisaduras de Cristo nós fomos sarados. Então, dentro desta aliança, deste plano de seguro de Deus, tem para você a cobertura da cura divina. Dentro do plano da segurança da nova aliança de Deus para com você, também tem a cobertura do perdão dos teus pecados, o cancelamento de toda a sua dívida. Interessante que na seguradora você paga para ter o seguro, e na aliança você crê para ser assegurado. Agora, também esta aliança tem a cobertura de um futuro garantido. Jesus, quando faz esta aliança com você e comigo, Ele já nos dá uma tranquilidade para com o nosso futuro. Você não precisa se desesperar sobre o que vai acontecer com você no futuro. O seu futuro já está garantido. Quando a gente fala de futuro, há duas vertentes para entender o futuro. Entender o futuro no aspecto físico-material, que é este mundo em que vivemos, o nosso futuro, as nossas conquistas, o futuro profissional, o futuro de escolaridade, o futuro de conquistas em áreas da vida. Isso também nós podemos contar com a ajuda do Senhor, porque Ele promete-nos a prosperidade dentro deste âmbito. Se você se esforça nos seus estudos, você terá já um futuro nessa terra. Se você esforça como profissional, você chegará a um posicionamento melhor. Se você se esforçar, você vai contar com a bênção de Deus. Agora, não adianta você não estudar e esperar um milagre. Problema da Assembleia de Deus é o grande problema. Vamos falar do nosso terreno. O grande problema da Assembleia de Deus é sentar num banquinho e esperar milagre. Este é o problema nosso. Nós sentamos e ficamos. Quantos dos senhores que estão me ouvindo e tiveram sonho, como eu gostaria de ser um pregador? Pois bem, é um bom sonho, é um grande sonho. Mas para ser um grande pregador, ou para ser um pregador, porque não tem pregador grande, mas para ser um pregador, não vai acontecer um milagre. Você tem que entrar realmente com todo o seu ser. Ah, como eu gostaria de ser um músico profissional. Ah, você vai dormir como um ignorante concernente à música, e amanhã você vai despertar já tocando todos os instrumentos e a sinfonia de Beethoven. Não é assim, meu irmão. Eu tenho que entrar com a minha parte, e Deus entra com a dele. Deus quer fazer de você aquilo que Ele determinou na eternidade. E você pergunta, por que Ele não faz? Porque você não se coloca no lugar para Ele fazer, meu querido. Abra o teu entendimento. Ah, eu estou aqui, Senhor, se o Senhor quiser fazer, faça. Pois bem, Deus vai dizer, meu filho, a coisa não funciona assim não. Eu quero fazer, mas para que eu possa fazer, você precisa entrar pelo caminho. Eu quero você tocando nos lugares mais proeminentes dessa cidade e deste país, mas para que você chegue lá, você precisa batalhar, você precisa laburar, você precisa lutar, renunciar. Saber que Deus quer te usar é muito bom, agora deixar Deus te usar depende de você.
Depende de você e de mim. É como aquele sujeito que tocou um violino e todos ficaram encantados, e alguém passou por ele e disse: nossa, eu daria a vida para tocar esse violino como o senhor tocou. E aquele senhor disse: eu dei. Se você vê alguém em proeminência fazendo alguma coisa, esse pessoal não está preocupado em curtida de Facebook, e eles não passam o dia todo conferindo mensagem de WhatsApp. Vá num aeroporto para você ver. Se acerque perto de uma pessoa que está fazendo a diferença nessa geração. Ele está com um livro na mão, ele está lendo um livro, ele não está fuçando internet para se informar da fofoca do dia, não. Ele está estudando. As pessoas que fazem a diferença neste planeta são pessoas conhecidas como pessoas do livro, pessoas que estudam, pessoas que batalham, pessoas que dão de tudo. E Deus que é o mesmo para mim e para você. Mas ele não pode fazer um milagrinho, pastor? O único milagre que ele fez dando sabedoria foi para Salomão, e depois ele parou. Disse: não, agora os demais têm que trabalhar. Deus vai me fazer sábio de um dia para o outro. Deus quer fazer de você algo extraordinário, aquilo que ele projetou na eternidade, mas você precisa entrar com seu quinhão. Voltando, esse conselho é de graça, viu? Não está na Bíblia. Voltando sobre a aliança. Esta aliança tem uma garantia de um futuro também eterno. Imagine-se, você não precisa se preocupar. Olha, tem uma frase que as pessoas usam assim: aonde você vai passar a eternidade? A eternidade não se passa. A eternidade não passa. O que passa é a vida aqui, esse tempo. A eternidade não tem tempo. Não tem janeiro, fevereiro, março, não tem primeiro, segundo, terceiro, não tem sábado, domingo, não. Eternidade é eternidade, não se passa, se vive, e se vive eternamente, para nunca mais deixar de viver. Aonde você vai estar na eternidade? Como missão, a aliança te coloca debaixo desta eternidade. A sua eternidade está garantida. Diga comigo: Senhor. Não, diga com vontade, eu sei que já está perto da hora do almoço. Diga: Senhor, eu me sinto feliz em saber que a minha eternidade está garantida. Como que o senhor pode provar isso, pastor? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está garantido. Se você morrer agora, claro que nós vamos ficar tristes, claro que nós vamos chorar. Quando nós viemos, cada um trazemos uma senha. De repente gritaram lá: 32, é você, acabou. Ou então 18, é você. Nós vamos chorar, maravilha. Mas você, 2 minutos depois que te chamarem, se perguntar para você: você quer voltar? Você diz: de maneira nenhuma. Você lembra o tempo dos arrebatamentos? Eu me lembro que eu ouvi uma história sobre arrebatamento, que o sujeito estava lá no céu, no lugar melhor, tinha chegado para a hora do almoço, o negócio estava bom, bombando no céu. E ele então ouve um anjo que disse: olha, estão clamando por você lá na terra, você vai ter que voltar. Ele armou uma confusão lá no céu: de jeito nenhum, eu não volto não, eu quero é ficar aqui, porque para onde você e eu vamos é um lugar de delícias, de garantias, de alegria, de felicidade. Então o teu futuro já está garantido. A eternidade começou na sua vida o dia que você creu em Cristo Jesus. A eternidade de felicidade aconteceu quando você creu. A partir daquele momento você já está experimentando uma eternidade aqui na terra, mas ela terá continuidade na mansão de Deus. Fique tranquilo por isso. Agora, a segunda verdade sobre ceia e o ato missionário está no fato de que
A ceia, quando você está participando, você está anunciando o maior ato missionário. O maior. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, a morte do Senhor anunciais. Quando você toma, essa celebração nossa aqui é um ato missionário. Aqui, nós que estamos aqui, vamos recordar aquele a quem foi enviado a esta terra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Este ato aqui é a representação daquele que te ama. Aqui nesses elementos estão envolvido o amor não dessa terra, o amor dos céus. Não está envolvido o amor eros, não está envolvido o amor filéu. Aqui está envolvido o amor ágape. Todo o amor de Deus estão nesses elementos representados. E este amor é uma mensagem eloquente ao teu e ao meu coração, dizendo: eu te amo. E para provar que eu te amo, não deixe você esquecer deste amor. Faça isso em memória de mim. Se reúne, por exemplo, 158 nações na ONU. E cada um vai falar dos problemas do seu país e também dos problemas com os seus vizinhos. O problema para um país que tenha um vizinho encrenqueiro é a pior coisa que possa haver. Porque você, como um país, não tem como mudar. Sempre aquele probleminha. Peru e Chile, Argentina e Paraguai. Sempre aquele probleminha. Não tem como mudar, as fronteiras são eles. Então viva bem com seu vizinho. Mas, quando eu e você participamos da ceia, esses elementos, é uma prova do amor de Deus inconteste. Não tem como você contestar este amor. Está aqui presente diante de nós. São elementos eloquentes que anunciam o que foi feito. Então essas nações, quando se reúnem na ONU, eles não têm o que celebrar. Eles não têm o que dizer. O que eles vão celebrar? Senta na mesma mesa um vizinho que está armado até os dentes, tentando avançar na fronteira do outro. As ideologias são as mais macabras que você possa imaginar. Eles não têm o que celebrar. Vemos ali governos impotentes diante das demandas de sua nação. Vemos ali situações das mais ferrenhas, todos lutando para poder sobressaírem. E não conseguem. Mas e a igreja quando se reúne? Os elementos falam de um anúncio daquilo que foi feito. A gente celebra. As pessoas dizem, os crentes parece que falta um parafuso. Não só um parafuso, porque a gente não é Robocop. Falta muita coisa de lata em nós. Nós não somos de lata. Nós somos seres resgatados pelo sangue da cruz que Cristo verteu por nós. E quando a gente se reúne, meu irmão, a gente faz barulho mesmo. Nós fazemos mais barulho do que a torcida do Corinthians. Não é possível, se o povo grita, solta fogos, faz desfile, porque o Flamengo ganhou, porque o Corinthians ganhou, e nós os crentes, o nosso time não perde, é sempre de goleada, é 10-0 no diabo. Então nós fazemos barulho e anunciamos. Somos anunciadores de boas novas.
E alguns crentes, quando chega a época, lá em São Paulo não tem isso, é só aqui no interior. Alguns crentes, quando chega na época da Copa do Mundo, eles enfeitam a casa deles com bandeira, eles compram vuvuzela, uma vuvuzela, eles compram camiseta, faz o diacho. E quando é Neymar, né? Quando o Neymar faz um gol, esses crentes vai à loucura. Tem uns deles que deixam até de vir na Santa Ceia para assistir o negócio. Aí eles tomam 7-0. Foi 7-0? Ah, foi 7-1. Você assistiu, né? Foi 7-1. E quando chega na igreja, é um silêncio, irmão. Ele não dá um glória a Deus. Os anjos nem sabem que ele existe. Deus faz tanto tempo que não escuta a sua voz, que ele disse: como eu gostaria que ele desse um glória para encher o meu trono. Faz tanto tempo que os céus não escutam a sua voz. O seu time do coração, o meu time do coração é Miguel, Gabriel, Rafael, querubins, serafins, anjos. Esse é o meu time do coração, porque eles estão à minha disposição, porque sou herdeiro da salvação. E o técnico desse time é Jesus de Nazaré, aquele que venceu, o campeão dos campeões. Eu te apresento anunciando hoje pelos elementos da ceia. A cruz não foi uma derrota, a cruz foi uma vitória. A cruz não foi uma perca, a cruz foi um ganho. Então anunciamos. Mas eu quero terminar isso, irmãos, dizendo a você que a ceia é uma missão que você traz dentro de você. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, ele está ali, exteriormente, mas daqui a pouco ele estará aqui dentro, dentro de mim. Vem dentro, vem dentro. Aliança, elementos que anunciam, e missão que se come, missão que se bebe, lá dentro. Esses elementos são tão importantes que você carrega eles dentro. Todo o seu interior é atingido pelos elementos. Todo o seu sistema intelectual é atingido por esses elementos. Todo o seu sistema emocional é atingido por estes elementos. Todo o seu sistema espiritual é atingido por esses elementos. Você vai carregar dentro de você. Então não tem como deixar de ser missionário. Está dentro de você, está dentro do teu corpo, está dentro da tua alma e está dentro do teu espírito. Está dentro de você, está aí dentro. É tão real, é tão real. Não é comer a ceia, é participar da Santa Ceia. Esses elementos são simbólicos, mas a atualidade do espiritual deles jamais sai de moda. Ele entra para dentro de você. Ele entra lá dentro da sua alma. E ele te faz você chorar, recapacitar, reordenar a vida. Entra dentro do teu espírito, te dando alegria, te dando felicidade. Por favor, o madrigal já se coloca, te dando qualidade de vida, não só de vida física, mas de vida espiritual. É uma aliança que se anuncia,
como obra missionária. E é uma missão que se leva dentro de si. Você não tem como negar. Você não tem como negar. Está dentro de você. Como negar? Está dentro de você. Como eu posso negar, pastor? Está dentro de você. É tão real que você carrega dentro de você. A gente participa uma vez a cada mês, mas é algo tão bom que eu quero participar todo dia. E eu não me esqueço a primeira vez que eu participei da ceia. Agosto do ano de 1981. Era a minha primeira ceia. Os meus joelhos tremiam. E na igreja naquela época, a gente vinha à frente, fazia um cordão e passava pela mesa. Pegava o pão, semelhante como nós fizemos aqui na pandemia. Eu tremia. Eu tive que segurar o cálice com as duas mãos, porque eu tremia. Eu dizia: vou carregar Jesus dentro de mim. Eu cheguei em casa aquele dia, para mim, eu tinha os céus dentro do meu coração. Participei das coisas mais extraordinárias. Era simbólico, mas para mim era real. Para mim era real. E esta mensagem impregna tanto dentro de você, que você não consegue viver mais para você mesmo. Não tem como tirar de você. Não tem como você negar. Se você negar, os demônios vão te afrontar. Se você negar, os anjos ficarão com vergonha de você. Se você negar, o teu pai não vai te abandonar, mas ele vai dizer: vamos começar o processo de novo. Não vou desistir de você, não vou parar com você, não vou deixar você de um lado. Eu voltarei, vou te conquistar de novo, vou te falar de novo do meu amor, vou levar o seu coração rendido aos meus pés e vou te dizer o quanto eu te amo e o quanto você é importante para mim. Vou fazer isso por você. Então esta missão você leva dentro de você. E o Espírito Santo sempre está aí, te dizendo a você: quem é você? Quem é você?